O Instituto Dr. José Frota, o IJF, maior hospital da Prefeitura de Fortaleza, é referência no socorro às vítimas de traumas de alta complexidade e de conta da assistência especializada para vítimas de traumas da face. Comigo no estúdio, Dr. Manuel Melo, chefe do serviço de cirurgia do bucomaxilofacial do IJF. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Érica. Bom, vamos começar a falar um pouco dessa área, né, específica, que tem um nome um pouco mais difícil, digamos assim. Quais são as áreas, os tipos de cirurgia, né, que essa área trata? Érica, é oportuno dizer aqui para vocês que estão nos ouvindo que essa é uma especialidade da odontologia, tá? Uhum. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial faz parte de uma especialidade odontológica. E lá no IJF nós temos cerca de 16 profissionais, tá, no quadro de plantão e cirurgias eletivas. O perfil dos pacientes que chega no Frotão, que é o nosso IJF, são os pacientes vítimas de trauma de face. Esse é o perfil, tá, mais corriqueiro que chega. Mas também nós temos alguns serviços lá dentro que funcionam, alguns pacientes que chegam com as patologias, as doenças da face, as doenças ósseas, né, que também são tratados no IJF. Uhum. Falando um pouco dessa área específica, como é que funcionou a sua, né, chegada ao IJF, essa trajetória e essa equipe que também hoje já são 16 profissionais que estão lá? Isso é legal, pergunta fantástica. O serviço de trauma de face do IJF iniciou ainda na época da prefeita Maria Luísa, em 1986, né? E a gente iniciou como se fosse um posto de saúde avançado no hospital. Uhum. Era chamado Projeto Dor de Dente, né? Que foi implantado pelo Mário Mamed, que na época era o superintendente do IJF, né? Junto com a parceria com a prefeita Maria Luísa. Então nós éramos um posto avançado dentro do hospital. Era uma experiência inédita que poucas cidades do país, né? Curitiba já tinha, tá? Porto Alegre já tinha, e aqui no Norte e Nordeste, apenas Recife e Fortaleza estava iniciando. Então nós iniciamos assim, com um posto avançado. E daí nós éramos ligados à SMS, que é a Secretaria Municipal de Saúde, lotados no IJF. Nós éramos 6 profissionais só, e a gente falava de plantão diuturno. Tá? E daí esse serviço evoluiu, era um serviço de emergência odontológica, né, para receber pacientes com hemorragias, traumas dentais. Nada de trauma de face ainda. E daí, pela necessidade do serviço, se evoluiu juntamente com a equipe de cirurgia plástica do IJF, que eu quero aqui ressaltar o Dr. Afonso Ribeiro, que é meu companheiro de muitos anos nesse serviço. A gente evoluiu para o serviço de trauma de face do IJF. E desde 86 que a gente está nessa labuta. E uma evolução constante, acredito eu, na área. Com certeza. Bom, além do atendimento aos pacientes, cada um, né, com as suas características, como é que funciona essa parte de treinamento, de capacitação desses profissionais, né, que chegam ao IJF? Érica, para o profissional adentrar nessa área, precisa fazer uma residência de 3 anos, tá? Então é uma residência, isso está amparado pelo Conselho Federal de Odontologia, são 8.640 horas do IJF, então é muito tempo de treinamento. Como diz o nome, é residência. O estudante, o residente reside dentro do hospital, de manhã, de tarde, de noite, feriado, domingo e dia santo. Então é uma formação muito complexa. Tá? E se tem, já teve anteriormente o 4º ano opcional, né? Que depois acabou, e estamos voltando agora para o 4º ano opcional. O que é o 4º ano opcional desses residentes? Ele termina a residência com 3 anos e volta voluntariamente para o 4º ano para fazer apenas a parte estética das fraturas faciais. Ou seja, os pacientes que ficaram sequelados, né, que naquela época, no momento atual, adequado, não foi atendido, né, que desenvolveu uma sequela irreparável, a gente faz essa parte de acomodação estética das fraturas que ficaram sequeladas. Entendi. Esse é o perfil do 4º ano. Entendi. Falando um pouquinho desse perfil também, qual que é o perfil e os tipos de acidentes mais comuns que chegam ao IJF?
A moto ainda é o grande vilão, tá? Motocicleta, acho que pela cultura da nossa região, o Ceará é um dos estados que tem mais motos no Nordeste, né? E os motoqueiros têm a cultura ainda de sair de moto sem capacete. Às vezes a moto é o único transporte da família, né? Não vai só motoqueiro e garupeiro, vai o motoqueiro, o garupeiro, mais 2 filhos dentro da moto. E isso, né, acarreta um prejuízo maior para quem está dirigindo a moto, quem está fazendo a parte de direção da motocicleta. Sem contar com a capacidade desses motoqueiros de ter uma educação diferenciada quando sai do campo para o asfalto. Esse é o problema. Porque antigamente se fazia campeagem, nome chamado, né, da fazenda, em cima de cavalos, de mulas. Hoje eles fazem em cima de moto. E quando eles saem da região do campo para o asfalto, tá, e aí é o perigo. E muitos deles não estão habilitados para isso, né? E os grandes acidentes que vêm do interior para o IJF são desse tipo de perfil desses pacientes. Entendi. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. A traumatologia bucomaxilofacial é o ramo da odontologia dedicado aos traumas e fraturas dos ossos da face, que também pode ocorrer por acidentes domésticos ou na prática de esportes. O IJF, além de contar com essa especificidade, também promove a formação de novos cirurgiões dentistas por meio de programas de residência, que era justamente o que a gente estava conversando no bloco anterior, né? A importância da capacitação desse profissional, que são muitas horas de estudo, né, muitas técnicas para tentar lidar com diversos acidentes que podem causar. Então a gente falou um pouco relacionado às motos, aos acidentes de trânsito, né? E quais são os outros tipos de acidente que também são comuns, e também tratando a questão da violência. Érica, foi muito boa a tua pergunta, porque a gente tem no Ceará um perfil que é a moto, que diferencia dos outros estados do Sul, aqui no Norte e Nordeste, tá? Ainda o grande vilão é a motocicleta, e no Ceará principalmente pela quantidade de moto que tem esse estado, tá? Mas tem que alertar, e um alerta para a população, é que nos últimos 10 anos veio uma crescente violenta de agressão física na face, tá? E pasmem vocês, tá? Durante a pandemia, onde as motos diminuíram, tá? Mas o IJF recebeu uma demanda enorme de violência, tá? Agressão física, principalmente na face, e agressão por tiro, né? O famoso projeto de arma de fogo, né? É o famoso fratura por PAF, né? Então, uma crescente enorme. Para você ter uma ideia, uma estatística, a gente tem que mostrar, no período de abril até junho, foi computado, enquanto o Brasil inteiro estava quase que parado, com poucos serviços funcionando de emergência, no IJF ninguém parou. E nós computamos 112 cirurgias nesse período, que é, sim, pegando esse perfil para o Brasil, é um número muito grande de cirurgias que foram feitas nesse período de pandemia, junto com Covid e tudo. Então, nós não paramos nesse período, tá? E essas 112 cirurgias, a maioria foi agressão física. Muito triste esse cenário, inclusive, né? Que fique de alerta aí, né, a importância desse respeito. Uma outra questão também é que, já que é uma cirurgia tão específica, quais são as formas de tratamentos, né, e as sequelas que são recorrentes a algum tipo de trauma, né, na face? Dentro da epidemiologia, que a gente pode falar assim, né, o osso da face mais acometido dentro do nosso perfil é a mandíbula, tá? Se tratar de um osso móvel, tá? É um osso que é seguro por musculatura, ligamentos e tendões, então, por isso que a mandíbula é o osso mais acometido, né? E tem também o nariz, porque o nariz é mais proeminente na face, tá? E vai desde a cirurgia simples, uma fratura simples, com uma fratura chamada fraturas panfaciais. O que é fratura panfaciais? São as fraturas múltiplas da face, né? Que a gente costuma chamar, são aquelas fraturas que acometem, certo? Não só a maxila, não só a mandíbula, mas a maxila, a mandíbula, o osso frontal, base do crânio, e aí precisa de uma intervenção multidisciplinar, onde entra o cirurgião bucomaxilofacial, junto com a neurocirurgia,
às vezes junto o bucomaxilo, a neurocirurgia e a cirurgia plástica, que é muito importante ressaltar essa parceria dentro do JF, essa relação de vários profissionais tratando o paciente. Tá? Aí junto também o otorrino, a oftalmologia. Tá? Então é um complexo, né, de multiprofissionalidade para ajudar o paciente. Então a gente tem a felicidade de trabalhar uma equipe multidisciplinar. E só quem ganha é o paciente. Com certeza, porque são vários profissionais ali à disposição desse paciente, né? A gente acaba descobrindo que a face engloba muito mais do que a gente imaginaria no caso, né? As sequelas desses acidentes, depois de um aspecto cirúrgico, são muitos, tem tratamento, por exemplo, crianças e idosos têm mais dificuldade nessa parte de cicatrização, de convivência com essa sequela? Com certeza, são os pacientes que a gente chama extremos de idade, tá? Paciente muito jovem, paciente muito idoso, tá? Esses pacientes requerem, tá, um cuidado mais especiais, tá? Aí vai desde a situação da nutrição, aí entra a equipe da nutrição de JF, né? O apoio psicossocial, que é fantástico, é fundamental para esses pacientes, tá? A equipe de enfermagem, tá? A equipe do JF, tem uma equipe de anestesiologia, que é voltada para esse serviço de dor, tá? Dor da face. Antes, pacientes que são acometidos de sequelas dessas fraturas, vão precisar de um tratamento de fisioterapia em seguida, senão não tem a motilidade, a parte chamada fisiologia da face, o movimento da boca, a fala, entra o problema da fonoaudiologia, a psicossocial, a enfermagem. Então é a equipe multidisciplinar. Então não se faz uma coisa só, a gente trabalha em equipe. E nós temos também no JF, precisa ser relatado, que lá também tem uma outra residência, uma residência de odontologia em urgência e emergência. Esses residentes têm formação de 2 anos e passam a tratar esses pacientes dentro da UTI. Esses pacientes que passam 30, 40, 50 dias da UTI, os nossos residentes da multiprofissional vão atender esse paciente dentro da UTI. O que é? É fazer o asseio, fazer a limpeza, aplicação de laser. São poucos serviços no Brasil que tem um serviço de laser terapia acoplado ao serviço de emergência e urgência odontológica. E JF tem esse serviço. Muito bom. E falando de JF, a gente sabe que é um hospital de grande tamanho, né, tanto de equipe quanto de estrutura, mas nem todas as cirurgias são realizadas lá. Né? Quais são os tipos de cirurgias, os tipos de emergência que a gente pode ressaltar? Até mesmo para ajudar as pessoas que estão em casa a serem direcionadas para o local correto. O perfil do JF, por ser um hospital de trauma, seria os traumas de face. Mas quando a gente tem uma residência lá, a gente tem que praticar também as outras áreas que são cometidas à face. Por exemplo, as patologias faciais, tumores ósseos, tá? As cirurgias de deformidade dentofaciais, que são pacientes que têm a mandíbula grande, que faz cirurgias ortognáticas, tá? Onde envolve o aparelho mastigatório, maxila e mandíbula. Aqueles pacientes, sim, a linguagem mais rudimentar, que tem um queixo grande demais, e isso se faz também no JF, dentro da nossa residência, né? E também o perfil dos pacientes de infecções odontogênicas, né? Por Frotão ser um serviço de urgência e emergência, ninguém pode se negar a receber esses pacientes. E aqui vai um alerta para o pessoal de casa, tá? Esses pacientes de infecção são direcionados primeiramente para a UPA. E da UPA, ele direciona aqueles pacientes mais graves para o JF. Então a porta de entrada seria a UPA e lá ela vai direcionar para onde a pessoa realmente deve ir, né? Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. Bom, a gente falou um pouquinho do que se refere a essa área, né? Os tipos de cirurgias que são realizadas, a gente viu que é muito mais amplo do que a gente poderia imaginar. Vamos falar um pouco agora a respeito da questão de prevenção, né? De que maneira que a pessoa pode estar prevenindo esses tipos de acidentes para que a gente possa, quem sabe, diminuir um pouco, né, essas buscas por essa cirurgia. Pergunta muito oportuna, eu agradeço a sua pergunta. Tem que esclarecer para a população que, primeiro, cuidado educacional, os motoristas,
os motoqueiros, né, fazer uma aprendizagem, fazer uma cultura mais correta de prevenção. O uso de capacete tanto pelo motoqueiro e pelo garupeiro. E aí vai um alerta, as autoridades têm que fazer isso, tá? Tem que cobrar mais, tá? A cobrança da CNH do motoqueiro, uma exigência maior, mais apurada, tá? Mais crítica para a pessoa tirar a carteira de moto, tá? Para que é que vai servir. Tá? Segundo, a prevenção da queda da própria altura dos idosos. É uma frequência também muito grande. Depois de moto, tá? Queda da própria altura e depois vem a violência, a agressão física. Preparar dentro de casa ambientes mais saudáveis, né? Com corrimão, tá? Cuidado com o tapete, tá? Botar aquela segurança dentro do banheiro, aquele corrimão dentro do banheiro onde o paciente idoso entra com mais segurança, né? O tapete antiderrapante dentro do banheiro é importantíssimo, box, né? Tá? Importantíssimo, tá? Então são cuidados que devem ser feitos. Mesmo os usuários de bicicleta, de bike, né, que está um modismo muito grande, usar dentro das situações de EPIs, né, equipamentos, tá? Capacete, luminosidade na bicicleta, né, alerta na bicicleta, tá? Usar a via, as pessoas acham que a bike pode tudo, contramão, fluxo contrário, então cuidado, alertar para isso. Né? Com certeza. Falando um pouco ali em relação aos primeiros socorros, eu queria que o senhor ajudasse a gente nos primeiros socorros, o que deve ser feito e o que não deve ser feito caso, por exemplo, um idoso caia na sua frente, de que maneira que você, de fato, vai ajudá-lo? Primeira coisa, posicionar o paciente, tá? Num estado onde ele fique mais à vontade. E a principal preocupação é com a coluna cervical. Tentar imobilizar esse paciente o mais rápido possível na região do pescoço. Que os traumas de face, tá, dá muita lesão cervical. E isso é que é o problema. Então você mobilizando o paciente, aquele idoso, aquele seu parente, uma pessoa que você vai socorrer, imobilizar a região do pescoço. E fazer as vias aéreas, tá? Ter uma ventilação mais rápida, puxar a língua para fora, paciente de trauma na rua, você vai socorrer, saber se a língua teve uma pitose. O que é pitose? É uma queda da língua para trás, tá? E essa queda pode asfixiar o paciente. Às vezes o paciente chega nem no hospital, que já morreu. Então você tem um pouquinho de experiência, tá? A pessoa vai lá, abre a boca e puxa a língua. É socorrer o indivíduo. E isso salva a vida. Com certeza. Muito obrigada por essas respostas. Eu queria saber se o senhor tem alguma questão para ressaltar ainda, né, relacionado ao atendimento ou relacionado aos cuidados que as pessoas devem ter. Assim, dentro do nosso serviço da cirurgia bucomaxilofacial, alertar aqui e avisar a população que o IJF está preparado para receber esse tipo de acidentes. A nossa equipe é formada por 16 cirurgiões bem formados, tá? Só que o IJF, né, não pode abraçar o mundo com as pernas. A quantidade é muito grande. Há uma necessidade geral, tá? Tanto do município como do estado, e abrir novos postos para atendimento. Os Gonzaguinhas, os Frotinhas, tá? Isso seria mais entrada para atendimento aos nossos pacientes. O IJF em si não comporta a quantidade de trauma de face que chega lá. E a gente descobriu hoje que são várias formas, né, desse trauma chegar. Então, você não está só ligado a acidente de trânsito, tem violência, tem queda, tem a questão das crianças também, né, que é um outro público que pode ser acometido. E a estatística, Érica, assim, é que o estado todo migra para o Frotão, tá? Com exceção de Juazeiro do Norte, que é um polo também muito importante, que lá o serviço é bem estruturado. Fora isso, não tem. Fora Juazeiro, é só Fortaleza. Então, o estado todo migra para cá. Então, há necessidade da importância de uma política, tá, educacional para isso, para que o estado implante serviço nos municípios do interior. Sobral, tá, Iguatu, tá, região norte, é necessário isso. Região centro-sul, região central do sertão, é imensa e está desassistida. É preciso que as autoridades vejam isso.
Com certeza. Estamos no momento certo para falar disso, né? Bom, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Depois a gente aguarda para contar, né, tão mais sobre essa área específica e que é de extrema importância, né, na vida das pessoas. Muito obrigado. Bom, e você aí, muito obrigada pela sua companhia e continue na nossa programação. Obrigado, Érica.